Aleluia, glória a Deus. Amém, amados? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão passando essa semana? Eu acho que eu vou virar um pouquinho aqui por causa da luz, senão meu rosto fica muito escuro e acredito que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Acho que agora melhorou um pouco, pelo menos aqui tá um pouquinho melhor. E para vocês, vão ser chegando em nome de Jesus. Olá, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais uma live nessa terça-feira, dia 21 de julho. Você que está chegando, vai compartilhando, vai marcando as pessoas no comentário. Hoje o Senhor tem uma palavra fresca para os nossos corações e como o Senhor tem feito maravilhas nesses últimos dias. Amados, sabe como que a gente torna algo hábito na nossa vida? Quando a gente começa com mini hábitos. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu colocar um negocinho aqui. Vocês me falam se vocês estiverem ouvindo bem. Deixa eu arrumar aqui. Vai fazer um pouquinho de barulho aí. Amém. Então vão compartilhando, vão comentando, marcando o pessoal nos comentários. Amados, todo hábito ele começa com mini hábitos. Paz, Isabela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Todo hábito ele começa com mini hábitos. E quando a gente começa a desenvolver alguns mini hábitos na nossa vida, logo aquilo na repetição, no repetir, ele acaba se tornando então um hábito. E eu tenho começado na minha vida alguns mini hábitos. E não tem sido fácil, mas eu tenho certeza que o final vai ser bom, vai ser maravilhoso. E se você quiser me acompanhar, eu estou numa maratona, acordando às 3h59 da manhã, para ouvir uma palavra fresca do céu, depois a devocional, depois o café da manhã, depois a academia e então depois o serviço. Então, oi, Kim, paz do Senhor. Oi, Kari, tudo bem? Quanto tempo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Paz, irmã Márcia. Então, você que quiser me acompanhar, depois eu te passo mais alguns detalhes. E, amados, o Senhor, Ele nos fez para nós sermos produtivos. Produtivos não significa ser escravo do trabalho, significa produzir e realizar aquilo que Ele nos chamou para realizar. Numa empresa, para quem já trabalhou de CLT como eu, existe uma modalidade de bater ponto. A gente bate ponto para entrar, a gente bate ponto para sair para o almoço e a gente bate ponto para voltar do almoço e depois bate ponto para sair. E existem funcionários que a gente chama de maus funcionários, que são aqueles que batem ponto na hora do almoço e nunca mais voltam. E daí na hora do final do mês, eles querem receber o salário. E o patrão olha assim, que salário? Se você era para produzir e não produziu. Então, o que nós aprendemos com isso? O Senhor, quando Ele nos fez, quando Ele nos gerou na fundação do mundo ainda, porque nós fomos gerados na fundação do mundo. A Bíblia diz que os nossos dias já foram escritos no livro dele. Então eu quero dizer para você que o futuro, a história que o Senhor escreveu ao seu respeito, já foi escrita na fundação do mundo. Amém? Você crê nisso? E aí o que acontece? Muitos de nós, vamos dizer assim, os nossos irmãos não produtivos, os irmãos que vivem esquecendo de viver o propósito, são como esses funcionários. Eles batem o ponto para ir para o almoço e não voltam nunca mais. Então eles não produzem aquilo que o Senhor chamou eles para produzir. E aí o que acontece? Quando Jesus voltar e nós estivermos nos tribunais de Cristo, muitos vão querer o seu galardão, a sua recompensa. E o Senhor vai pedir, mostre-me as suas mãos, eu quero ver as suas obras. E muitos não vão ter obras de ouro ou de prata que resistem ao fogo, mas de palha ou de madeira que serão queimadas, que o fogo irá consumir, que serão consumidas. O que eu quero dizer para você, meu amado? O Senhor escreveu uma história ao seu respeito. O Senhor escreveu algo de sucesso, não seria a palavra.
algo maravilhoso, estrondoso, especial e específico para você. Então, quando você começa a olhar para a direita e para a esquerda, menos para o alvo, que é Cristo, menos correndo para o alvo da soberana vocação do Senhor, que é o Cristo, menos vivendo o propósito que Ele te chamou para viver, você acaba vivendo, na verdade você não vive, né? Você só se torna escravo de um sistema, você não desfruta da sua vida. Então eu quero dizer para você que você precisa começar a se tornar produtivo. Produtivo em quê? Produtivo no reino. Qual é o seu propósito? Para o que Deus te chamou? O que Ele escreveu ao seu respeito? Kimberly, eu não sei. Bom, eu também não sei. O que eu sei é que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja. São um futuro cheio de paz e um futuro de esperança, mas que o único que pode responder o que é o próprio Criador da história. O autor da história é aquele que pode responder a sua pergunta e dizer: eu te criei para isso, eu te forjei para isso, eu te chamei. Existe uma chama que arde no seu coração para isso. Eu quero dizer para você, eu já falei isso várias vezes, eu sei, mas a palavra chamado, ela vem da origem, ela vem da palavra chama. Então o chamado, para que eu fui chamado? O chamado é a chama que arde no seu coração. Isso também tem a ver não só com propósito, mas com aptidão, habilidades e talentos. Porque Deus não vai te chamar ou vai colocar uma chama no seu coração daquilo que você não gosta. Se você gosta de arte, Senhor, você tem essa chama acesa, o seu coração queima por isso, então muito provavelmente o Senhor te chamou para exercer o seu governo de autoridade como filho de Deus dentro da arte. O Senhor te deu uma paixão, uma habilidade com números, então se prepare, porque o Senhor vai usar essa habilidade para manifestar o reino, vai usar essa habilidade para acrescentar no reino. Amém? Vocês conseguem me entender? Então, a habilidade que o Senhor te deu, o talento que Ele te entregou, a chama que arde no seu coração tem a ver com o seu propósito. Então, quanto mais eu entendo isso, mais eu mergulho. Eu quero dizer para você, antes de eu entrar na palavra, existem 5 ministérios. Eu acho que eu mais ou menos pincelei isso na live passada, mas não tem problema, que eu estou vendo que está chegando gente nova, a gente fala de novo, não tem problema nenhum. Existem 5 ministérios para a edificação do corpo de Cristo, é o que a Bíblia fala, né? Lá no livro de Coríntios. E esses 5 ministérios o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Para quem é da Igreja Casa de Oração de Lucas do Rio Verde, nós teremos a partir do domingo agora, olha que maravilhoso, domingo de manhã, domingo agora, nós teremos a nossa escola bíblica dominical a partir das 8h30 da manhã. Então, nós vamos começar a ter a nossa escola bíblica dominical. Então, todo domingo a gente vai ter um dia de estudo, uma manhã de estudo, e nós iremos falar da palavra revelada e iremos descobrir, então, esse negócio de ministério, a ceia, o batismo, a visão, tudo aquilo que nós acreditamos e que essa carga que nós carregamos, né, essa carga profética, essa carga apostólica, essa carga evangelística, essa carga didática, essa carga pastoral, que nós vamos compartilhar com você para você crescer na graça e também no conhecimento. Amém? Então, para você que quer aprender um pouco mais, não falta a nossa Escola Bíblica Dominical, não falta na nossa EBD. Mas eu vou pincelar aqui. Nós temos 5 ministérios, esses que eu citei. Aí você fala assim, mas qual é o meu ministério? Existem 3 camadas de exercício do ministério. A primeira camada é a camada em que nós nos identificamos com um pouco de tudo. Isso é normal e é necessário. Por quê? Porque o cristão, nascido de novo, genuinamente de Cristo, ele precisa ter dentro dele a capacidade, a característica e o amor para liderar, para cuidar, para profetizar, para evangelizar e para ensinar. Então todos nós precisamos, em algum momento da nossa vida, o Senhor vai nos usar dessa forma. Só que na primeira camada ainda é algo superficial, porque não é algo que a gente
tem aquela identidade mesmo, é o que a gente faz porque nós somos filhos de Deus, nós estamos autorizados a fazer, mas não é algo que nós iríamos morrer por aquilo. Então nós fazemos ainda sem muito conhecimento, sem muita profundidade, mas nós exercemos o reino. E isso é importante, não deixe de fazer, é necessário fazer de tudo. Mas nesse percurso, existe um momento em que você vai falar, nossa, o meu coração assim, ó, eu cuido, eu lidero, eu profetizo, eu ensino, mas a minha maior paixão é falar de Jesus. A minha maior paixão é criar ambientes evangelísticos. Qual que é a característica do evangelista? Uma das... O evangelista, ele cria ambientes propícios para falar do amor de Jesus em qualquer lugar. Ele está na fila do banco, ele já puxa amizade com a pessoa, já conversa e ali mesmo já apresenta Jesus, já convida para a igreja. Então o evangelista, ele tem essa carga evangelística muito forte com ele. E aí, ele é do tipo o quê? Ele ama desafio. Quanto mais difícil aparenta ser aquela pessoa, mais ele vai orar, vai insistir, vai evangelizar, porque ele não desiste fácil. Pelo contrário, a maior alegria dele é trazer gente para a igreja. É trazer gente para a igreja, é lançar a rede e pegar peixe. Então, às vezes você vai falar assim, nossa, eu profetizo isso, aquilo, só que a minha paixão mesmo é evangelizar. Eu amo, meu coração chama isso. Às vezes pode ser um só, às vezes pode ser dois. Né? Paulo tinha 3 ministérios, ele era apóstolo, ele era mestre e ele também era evangelista. Então, assim, nunca todos... Fato, né? Nunca... irmã Márcia, você é muito evangelista. Eu e o pastor Tiago conversávamos sobre características ministeriais e nós falamos, a irmã Márcia é muito evangelista, né? Muito assim, né? Nítido. Amados, e então assim, existe essa chama que arde no seu coração, então você vai começar a desenvolver isso, essa habilidade um pouco mais do que as outras. Porque existe essa chama. E então Paulo ele tinha 3 ministérios. Geralmente a gente às vezes tem 1, tem 2, tem até 3, a gente nunca tem os 5. Por que a gente nunca tem os 5? Porque nós não temos capacidade de fluir com plenitude nos 5 ministérios. Por quê? Porque esses 5 ministérios fluídos na plenitude, o único perfeito que exerceu foi Jesus. É por isso que esses 5 ministérios são os 5 ministérios de Cristo para a igreja, porque são os 5 ministérios que Cristo exerceu com plenitude enquanto ele estava aqui na terra. Então, o Senhor ele vai deixar em ti uma chama que arde no seu coração. Você vai falar assim, nossa... Eu realmente, eu cuido, eu evangelizo, porque esse é o nosso dever cristão. Mas você vai falar assim, nossa, mas eu tenho uma paixão de estudar, de conhecer, de me aprofundar na Bíblia para ensinar outras pessoas. Então você é mestre, provavelmente. E também tem assim, ó, o Senhor me dá atos proféticos, o Senhor me revela as estações, me revela aquilo que está de vir. Então o Senhor te deu uma carga profética. Então, nesse se conhecer, nessa chama que vai despertando e queimando no seu coração, é que vai desenvolvendo, vai descrevendo, vai escrevendo, desenhando, né, o seu chamado, o seu ministério. E aí, essa é a segunda camada. Aí a terceira fase, a terceira camada do exercício do ministério está na profundidade. É quando você se torna uma referência naquilo. É quando o Senhor te permite ser conhecido por aquilo. E as pessoas olham e falam assim, esse aí é o evangelista de tal. Esse aí é profeta de tal. Esse é o pastor de tal. Por quê? Porque o Senhor ele permite que as outras pessoas vejam em você essa carga ministerial, e aí Deus vai te dando conhecimento profundo para que você possa discipular, para que você possa gerar discípulos dentro daquilo que Ele te entregou. Então você vai abrir a escola apostólica, você vai abrir a escola profética, você vai abrir a escola pastoral, a escola evangelística, enfim, aquilo que Deus te deu de característica. Então essa é a terceira fase. Mas se você olhar tudo que eu te falei agora, que eu estou compartilhando com vocês vão perceber que eu falei muito sobre se conhecer, sobre se aprofundar. Então é mais ou menos sobre isso que eu quero compartilhar a palavra com vocês essa noite, que está lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, que está depois de 2 Samuel.
Amados, hoje de madrugada, hoje de manhã, na verdade, de manhãzinha, que eu estava em minha devocional, conversando com Deus, falando com Ele, e eu pedi a Ele para que Ele falasse comigo na palavra dEle. Não é isso que eu vou pregar, mas eu pedi para Ele falar comigo. Amados, como tem Deus no céu, eu abri a minha Bíblia, e é uma Bíblia que eu uso muito pouco, porque eu não gosto muito da linguagem dela. Eu prefiro a Bíblia do meu celular para estudar por causa da versão da Bíblia. Eu sou muito apaixonada pela versão da King James. A tradução da King James é a versão que eu mais amo na vida, assim, né? E eu gosto muito de estudar na King James. E aí eu falei, Senhor, fala comigo na sua palavra. E peguei a Bíblia e eu abri a Bíblia. E o Senhor, a hora que eu abri a Bíblia, estava lá. Né, o Senhor falou, na verdade, ao meu espírito, né, o capítulo, e eu abri Isaías 54, e quando eu abri Isaías 54, só foi rolando as lágrimas ali. E se você quer saber o que está escrito em Isaías 54, abre sua Bíblia depois, a partir do verso 1 até ali pelo verso 10, e tome posse daquilo que o Senhor tem falado para a nossa igreja, tá? Aquilo que eu falei na live passada, sobre as estações, sobre o novo tempo, sobre a chegada daquilo que Ele nos prometeu. Então depois você lê Isaías 54 aí na sua casa e pasmem, amém? Amados, a Bíblia vai dizer em 2 Reis, capítulo 4, verso de número 38 assim. É uma história sobre o profeta Eliseu. Para quem não sabe, Eliseu foi sucessor do profeta Elias. Eliseu, ele estava com seu carro de bois arando a terra de seu pai. Quando Elias, o profeta, o Senhor o chamou de dentro da caverna e disse que era para ungir a Eliseu como sucessor, como profeta em seu lugar. E a Bíblia vai dizer que Elias então passa por Eliseu e joga sua capa. A capa, ela tem uma conotação de cobertura, ela tem uma conotação de honra, uma conotação de glória, de poder, de autoridade. Então ele jogou a capa sobre Eliseu, e Eliseu na mesma hora entendeu qual era o seu chamado, a chama que ardia em seu coração, matou os bois e quebrou as carroças e pôs fogo, para nunca mais voltar para o lugar de onde Deus havia tirado ele. Ele beijou sua mãe, beijou seu pai e foi com Elias e foi discipulado por Elias. E em determinado momento Elias pergunta para Eliseu o que Eliseu queria, porque afinal de contas Elias já estava para ser levado por Deus. Ele não foi levado por um carro de fogo, como muitos falam por aí, não foi. Basta você ler o livro de 2 Reis, ele não foi levado por um carro de fogo. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam para se despedir, ele falou assim, eu quero porção dobrada. Esse foi o pedido que Eliseu fez a Elias, eu quero porção dobrada, porção da unção, a unção que está sobre a sua vida, Elias, eu quero sobre mim dobrada, eu quero unção dobrada. E a Bíblia vai falar que Elias olha para Eliseu e fala assim, então, siga-me, faça o que eu estou fazendo. E eles passam e eles começam a andar junto, e quando está para Elias subir, ele diz assim para Eliseu, fica aqui, eu estou indo para Jericó. Ele falou, não vou, eu vou com você, onde você for eu vou também. E assim eles passaram por mais de uma cidade, até o momento que eles atravessaram o Jordão. Elias bateu com sua capa na água, as águas se dividiram e os dois passaram em seco. E enquanto eles conversavam, eles andavam tão junto, tão lado a lado, tão amigos, tão íntimos, tão discípulo e discipulador, que um carro de fogo saiu do céu e passou pelos dois, separando os dois. E aí um redemoinho veio por baixo de Elias e levou Elias ao céu. E aí quando esse redemoinho sobe com Elias, a capa de Elias cai, Eliseu pega.
e ele toma posse de uma autoridade, de uma porção dobrada sobre a vida dele. Quando ele volta, ele divide as águas do Rio Jordão com aquela capa, porque agora a unção estava sobre a vida de Eliseu, e os filhos dos profetas que caçoaram de Eliseu, dizendo que agora Elias ia embora, eles se curvaram e aceitaram ser ensinados e discipulados por Eliseu. Eu quero dizer para você que se você tem alguma coisa em mente, se o Senhor te deu algo, plantou algo no seu coração, não permita que nada lhe tire o foco. Não permita que nada te tire do seu objetivo. Mesmo que as pessoas te caçoarem, porque de certa forma eles estavam mais ou menos na patente. Porque eram os filhos do profeta versus o discípulo do profeta. Então, ainda que as pessoas te caçoarem, aparentemente parecendo ter mesma patente ou característica que a sua, e quererem te ridicularizar o seu sonho, falando que você não vai conseguir, eu quero dizer para você que você vai conseguir. Porque se você tiver os seus olhos focados no alvo que é Cristo, e se você não desviar o seu coração do seu objetivo, do seu alvo, do seu sonho, se você focar e não dar mais ouvido a ninguém, o Senhor vai te honrar e você vai poder voltar para discipular e para ensinar como se faz daquelas pessoas que disseram que você não ia fazer. Então aquelas pessoas que falaram você não dá conta são as mesmas pessoas que vão falar: ei, me ensina. Então toma posse disso para a sua vida. Jamais deixa que ridicularizem você. Não deixa que eles coloquem o seu sonho para baixo, porque a palavra do Senhor nos garante que onde há vergonha, o Senhor, Ele exalta. Porque é Deus que exalta o humilhado e humilha o que se exalta. A soberba e orgulho leva o homem à ruína. É isso que a palavra de Deus diz. Mas os humildes alcançarão a misericórdia do Senhor e serão honrados por Ele. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4: humilhe-se debaixo da potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Então, se você tiver que se humilhar para alguém, você precisa se humilhar diante de Deus. Os homens precisam da sua atitude de humildade. É diferente. Você não tem que se humilhar para a pessoa, você tem que ser humilde para com aquela pessoa. Mas se humilhar, você só precisa e deve se humilhar diante de Deus, porque é Ele que debaixo, com a mão potente sobre você, Ele vai te exaltar no devido tempo. Os irmãos que riram de José, jogaram José no poço e disseram que José não ia ser nada, falaram para Jacó: seu filho morreu. Os mesmos irmãos, quando estavam no Egito, precisando de comida, e souberam que José era o governador, se ajoelharam e pediram perdão a José. E José não se humilhou diante dos irmãos, mas ele agiu com humildade e disse: eu perdoo vocês, porque isso não é porque vocês não gostavam de mim, mas é porque Deus tinha um plano tão maravilhoso para a nossa nação, que me escolheu para vir à frente de vocês e abrir o caminho. Então quero dizer para você, não humilhe ninguém e não seja humilhado por ninguém, mas seja sempre humilde. A humildade, ela não pode também ser o orgulho invertido. Entenda, orgulho é tudo aquilo que você põe acima de Deus, ou melhor, isso é idolatria. Orgulho é quando você se coloca acima de Deus. As suas qualidades acima de qualquer coisa. Eu posso, eu consigo, eu dou conta porque eu sou eu. A falsa humildade ou orgulho invertido é quando, ao invés de você colocar as suas qualidades, você coloca os seus defeitos. Eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo. Isso também é orgulho, é uma falsa humildade. Por quê? Porque você está falando para Deus assim: Deus, ainda que o Senhor seja poderoso e escrever uma vida de vitória para mim viver, para eu viver, eu não dou conta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não é sobre você, é sobre quem está com você. Da mesma forma que as suas qualidades não podem ofuscar o poder de Deus na sua vida, as suas fraquezas também não podem ofuscar o poder dele de te usar. Porque não é o quanto você é capacitado ou não capacitado, é o quanto você se permite ser conduzido e usado por ele. Sacou? Entendeu? Então não se trata de você ser bom ou de você não ser tão bom. Agora deixa eu te falar uma coisa que nós vamos ler agora na palavra.
Se você tem a oportunidade, eu sei que eu estou falando com pessoas inteligentes aqui. O Senhor tem nos presenteado com pessoas inteligentes, tá? E não confunda inteligência com expert, com PhD, não. Estou falando de capacidade de ouvir o que você está ouvindo eu falar e me entender. Deus, Ele te fez uma pessoa, um ser inteligente. Você não é um animal racional. Você é a imagem e semelhança de Deus. Já falei isso aqui, eu vou falar... Deixa eu só ver aqui. A irmã Isabela falou... De uma forma ou de outra, a gente absorve tudo que aprendemos. Cada um do seu jeito, por isso temos que nos encorajar. E depois que abrimos a boca e deixamos o Espírito de Deus conduzir, vemos o potencial que temos. Por isso, nunca diga que não é capaz. Amém. É verdade. É verdade. É isso mesmo. E nós temos algo que a gente chama no marketing digital de modelagem. O que é modelagem? Eu absorvo e aprendo com muitas pessoas. Um exemplo. Eu vou aprendendo com várias pessoas aquilo que eu vou me identificando e eu vou aprendendo. Quando chega em mim, eu transmito para outra pessoa do meu jeito. Com a minha voz, com as minhas palavras, o meu jeito de falar. Você está copiando? Não, você fez uma modelagem. Isso não impede com que você tenha suas próprias experiências. Não, as experiências com Deus devem ser genuínas, profundas, sinceras e particulares. Mas quando eu falo de conhecimento, quando eu falo de estudo, não existe pessoa na Terra que é detentora do conhecimento. Dizer assim, aquela pessoa conhece. Não, nós somos uma composição. De quê? De um pouco que a gente leu ali, de um pouco que a gente aprendeu lá, de um pouco que a gente viveu aqui. E assim a gente vai construindo a nossa própria identidade, construindo a nossa personalidade, construindo aquilo que nós somos. Princípios são aquilo que está na palavra de Deus, são princípios que têm que nortear a nossa vida. Os princípios não podem ser quebrados, mas a forma de nós interpretarmos o nosso dia a dia e de transmitirmos alguma palavra de conhecimento é diferente, porque o Senhor nos fez diferente. Então, voltando, você não é um animal racional, você é a imagem e semelhança de Deus. O que é ser imagem e semelhança? Eu já falei isso, mas vou repetir. Imagem e semelhança é aquilo que está assemelhado a algo e que a imagem representa algo. Não é igual. O Senhor não te fez igual a Ele, o Senhor te fez semelhante a Ele. Ele deu a você características que tem nele. A capacidade de pensar, a capacidade de ser inteligente, de ser capaz, de ter potencial, de julgar, de tomar decisão, de criar. Deus te fez um ser criativo. Então, nós somos a imagem semelhante de Deus por isso. Porque Ele nos colocou, Ele colocou em nós características que são deles. Uau! Características que são deles. Deles quem? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Características é Cristo em nós, é Deus em nós, é o Espírito Santo movendo em nós. E nós podemos pensar e raciocinar. Então o Senhor te fez um ser pensante. Por isso que eu estou falando com pessoas inteligentes. Por quê? Porque Deus te deu inteligência. É uma característica que está nele e Ele deu a você. Porque você está entendendo o que eu estou dizendo. O que acontece muitas vezes, e é sobre isso que eu quero falar, é que nós somos muito relaxados, às vezes, e não usamos o nosso cérebro. Eu aprendi uma coisa, isso é fantástico. Nosso cérebro, ele tem direita e esquerda, vocês sabem disso, né? O lado esquerdo, talvez para vocês fiquem como direito ali na câmera, mas é o meu lado esquerdo, que é o dedo que eu tenho aliança de casada. Ó. O lado esquerdo, ele é o lado, você pode pesquisar isso na internet, dá um Google aí, você vai ver. O lado esquerdo do cérebro, ele é o lado que tende à razão. É aqui que a gente pensa com a lógica. O lado direito é onde nós pensamos com o coração, com os nossos sentimentos, com as nossas convicções.
Quando nós falamos que Deus nos coloca entre a fé e a razão, nós estamos falando que Deus coloca entre aquilo que Ele está colocando em nosso coração, o nosso chamado, aquela chama que na nossa lógica, na nossa razão, não tem explicação. A gente entende com o lado da emoção, da espiritualidade, da fé, eu entendo, é uma coisa muito doida, mas a nossa razão, ela não consegue captar. A nossa mente lógica, a razão, não consegue captar. E a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que o coração do tolo, o coração do insensato, ele pende para a esquerda. Pode pesquisar ali no livro de Provérbios, ele pende para a esquerda. Amados, me explica como que alguém, tudo bem que Salomão era o cara mais inteligente do mundo, mas o mais sábio, né? Mas me explica, ele não estudava ciências, nem neurociência. Como que ele sabia que o lado da razão era o lado esquerdo? Se essa palavra não é inspirada por Deus, me desculpa. É por isso que os coaches hoje em dia, eles usam muito a Bíblia. Eles pegam os conselhos de Provérbios, eles pegam a palavra de Deus e transformam isso em ensinamentos, ensinamentos de coach, sem falar que a fonte é a palavra de Deus. Porque, amado, toda a resposta que você precisa está na palavra de Deus. Todo o nosso estilo de vida, a nossa vida de prosperidade está na palavra de Deus. O problema é que nós crentes muitas vezes não praticamos ou lemos ou meditamos a palavra de Deus. Então o que a Bíblia está falando? Que o coração do tolo, do insensato, ele vai pender para a esquerda, ou seja, ele sempre vai pensar com a razão, com a lógica humana, ele vai querer explicação. Mas eu quero dizer para você o que a Bíblia nos ensina. A cruz é loucura para os que se perdem, mas para quem crê no Cristo, quem crê na ressurreição, no poder que é no nome de Jesus, é poder de Deus. É a mente? Não, é a minha alma. Toda a minha alma bendiga ao Senhor e exulte o seu nome. Tem pessoas que dizem que a sua alma é do diabo, sua alma não é do diabo, misericórdia, sua alma é sua. É a sua alma, e é a sua alma que vai ser salva ou vai ser condenada. Depende da sua atitude, da sua decisão. Vocês conseguem me entender? Então aquilo que você sente, o pastor chegou aqui no escritório. Então aquilo que você sente, chamando e queimando no seu coração, é aquilo que o Senhor está te direcionando a fazer. Então não diga que você não pode. Diga o fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você acha que não está preparado, aí é sinal que você está preparado. Porque você entende que por você não vai. Só que tem uma diferença entre você falar eu não estou preparado e não ir. Do eu não estou preparado, mas pela sua palavra eu vou. Preparado por preparado nós nunca estaremos. Nós estamos num caminho de preparação constante. Na vida a gente nunca chega a uma posição de mestre dos mestres. A gente sempre está como eterno aprendiz. O mestre único, o nosso mestre chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E dele nós somos aprendizes. E enquanto você viver nessa terra, você sempre vai ser um aprendiz. Você não é perfeito. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer as coisas. Eu sou tímida. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Existe uma diferença. A Bíblia não fala que os tímidos não serão salvos. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz que nós temos que herdar o reino. Os filhos, até que água, amor. Os filhos legítimos, eles reinam com o Cristo. Nós manifestamos o reino, nós exercemos autoridade, nós reinamos com ele. Se você ler o livro de Apocalipse, nem todo mundo que vai ser salvo vai reinar. Então os tímidos, eles não reinam, eles não herdam o reino. Por quê? Porque eles são tão tímidos aqui na terra que eles não sabem, eles não conseguem manifestar o reino. Então eles não herdam o reino, eles não vivem o reino e eles não vivem na plenitude e no transbordo que há para quem vive no reino. Então ele vive uma vida por viver, uma vida praticamente vegetando, vamos dizer assim. Ele é o tipo de funcionário que nós falamos no início da live, aquele que bate o ponto para ir na hora do almoço, não volta mais, mas no final do mês quer o seu salário. Então não existe isso. Então os tímidos, eles não herdam o reino de Deus. Por quê?
Ah, mas eu achei que não fosse salvo. Amados, não confunda as coisas. Porque a salvação, ela vem por intermédio do momento em que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador e crê nele de todo o coração. Então, se um tímido, ele crê em Jesus de todo o seu coração, então ele vai ser salvo, porque ele já confessou com a boca e creu no coração. Agora, se ele deixar a timidez ser mais forte nele do que o nome de Jesus ou do que sua vergonha, então, infelizmente, ele não vai manifestar o reino nunca na vida. E nem vai herdar o reino também. E eu quero dizer outra coisa para você. Os tímidos, a timidez ou a vergonha de expor algo, ela vem por causa de um orgulho. Como assim orgulho? As pessoas têm vergonha. Eu tenho vergonha. É porque no fundo existe um bloqueio emocional de uma necessidade de aprovação. Você não tem vergonha de falar, você tem vergonha de errar enquanto você fala. Você não tem vergonha de falar, de falar publicamente ou de falar com uma pessoa. Você tem vergonha de gaguejar, você tem vergonha de cair, você tem vergonha de falar uma coisa que não devia, você tem vergonha, você tem medo de errar. Então existe um bloqueio em que o seu subconsciente entende o seguinte: eu, Kimberly, sou tão perfeita que eu não posso errar. E daí com a possibilidade de eu errar, eu tenho vergonha de fazer. Mas isso que é a vergonha. Então não permita que esses tipos de sentimento dominem o seu coração e façam com que você perca o alvo daquilo que é importante. Deus te deu uma capacidade única de manifestar o reino. Deus te deu uma capacidade de... Amados, eu comprei umas esfirras aqui da irmã Ana e tá uma delícia. Às vezes são desse tamanhão assim, ó. Aí é lógico que eu não pedi só para mim, eu pedi para mim e para o pastor, óbvio, né? E o pastor não viu que as dele estavam guardadas, daí eu fiz sinal para ele, ele tava assim, ó, glorificando a Deus, aí não aguentei, eu tive que rir. É tudo pra mim, sim. É tudo. Sim, já comi. Amém. Amados, então Deus te deu uma capacidade única. Existem pessoas perto de você que precisam, elas necessitam ouvir de você uma palavra. Você precisa transbordar na vida delas. Eu nem vou mais ler Bíblia hoje, gente. O Senhor está mandando eu falar outra coisa aqui. Se você puder ler 2 Reis, capítulo 4, verso 38 na sua casa, você talvez não vai entender absolutamente nada do que está ali. Foi uma revelação que o Senhor me deu em 2017, na primeira vez que eu li a Bíblia inteira. Eu li de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo. Eu li a Bíblia toda, assim, acredite. E tem muita coisa que passou batido, que eu não aprendi, que eu tenho que aprender, eu tenho que reler. E na verdade eu tenho que ler a Bíblia inteira todo ano. E em 2017, quando eu estava na primeira vez nessa maratona de ler a Bíblia inteira, o Senhor me deu a revelação dessa palavra, do cozido e envenenado de Eliseu. Então, se você quiser ler na sua casa e o Senhor te revelar, amém. Se você falar assim, eu não entendi, tudo bem. Semana que vem eu vou te explicar o porquê que ele jogou farinha naquela panela. Eu não vi no Google, não vi na internet. Se eu pesquisar, provavelmente eu encontro alguma coisa parecida, porque a revelação não é só minha, né, amados? O Senhor revela quem quiser e várias pessoas também. Eu não sou só predileta, não. Mas, se você aguentar aí, semana que vem eu te conto. Então, deixa eu transbordar o que o Senhor está mandando transbordar agora. Existe alguém perto de você que está precisando ouvir uma palavra sua. E, se você não transbordar na vida dessa pessoa, essa pessoa vai morrer. Como assim? Morrer, amados. Morrer espiritualmente, morrer dentro dela mesma. Então, eu quero dizer para você que se você tivesse noção das pessoas que estão morrendo, porque você não está transbordando ainda da forma que o Senhor quer que você transborde, talvez você já teria levado um choque de realidade. Então, não existe impedimento, principalmente com essa questão que a gente chama de celular, de internet. Eu sinto necessidade que existe mais e que eu tenho que fazer mais. Só que essas lives de terça-feira, eu estava fazendo a conta, a gente está no mês de julho. Então já tem quase 5 meses. Já tem quase 5 meses
que toda terça-feira eu tô aqui. Quase 5 meses que toda terça-feira eu estou compartilhando uma palavra com você. Então eu estou transbordando, nós já colhemos vários testemunhos dessas lives. E então o que eu quero dizer para você? Que existem muito mais coisas que você pode fazer. Você também pode gravar a sua live. Por que tem que ser da Igreja Casa de Oração? Não precisa. Você pode gravar a sua live. Você pode fazer um vídeo falando sobre algo que Deus colocar no seu coração e mandar para alguém. Que vai mandar para alguém, que vai mandar para alguém e vai transbordar na vida das pessoas e vai marcar a vida dessas pessoas e vai transformar a vida dessas pessoas e quem sabe não vai viralizar e você não alcança milhões nesse globo terrestre. Então eu quero dizer para você que existe uma palavra do Senhor ao seu respeito e ela vai se concretizar, mas você precisa dar o primeiro passo. Ah, mas eu tenho um defeito. Eu sou de procrastinar muito. Eu quero dizer para você que procrastinação é a ladra da sua alma. A procrastinação faz com que você deixe de exercer o que Deus te chamou para exercer. Você vai empurrando com a barriga e chega um momento em que as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer porque as promessas de Deus vão se cumprir, queira você ou não, só que você não consegue desfrutar com plenitude. Aquilo que você era para desfrutar no ápice, você desfruta de uma forma meia boca. Não é isso que Deus quer. O Senhor quer que você transborde. Existe muita coisa que não presta aqui na internet. E 50% do bilhão de tráfego, existe bilhões de pessoas conectadas. Bilhões por dia. Só o YouTube tem mais de 2 bilhões de visualizações. Eu tô falando de bilhões. Então assim, só o YouTube tem isso de visualização, só o YouTube. Então existem muitas pessoas conectadas e trafegando diariamente. Vou parar de mexer essa cadeira, né? Deve estar incomodando. Pessoas trafegando diariamente. E 50% ou quase 50% do tráfego é em pornografia. Se não é em pornografia, é em coisas sensuais, ok? E em coisas eróticas, né? Pornografia, mas ou se não em coisas sensuais, que sensualizam. Ou ainda coisas imbecis. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu nunca posso ver alguma coisa de entretenimento. Não é isso que eu tô falando. Mas o nosso cérebro, ele tende sempre para a imbecilidade. Ai, como assim? O nosso cérebro, ele por si só, tende sempre a ver coisa que não, sabe, não edifica. Por quê? Porque ele assim, ele não tem que trabalhar. O nosso corpo, quando ele faz exercício físico, ele gasta caloria. E é por isso que nos dá sempre uma preguiça de ir para um exercício. A gente fica desanimado, a gente nem caminhou e já está cansado da caminhada, que na nossa mente a gente já pensou, meu Deus, vou ter que caminhar. Ah, eu vou ter que ir na academia. Então assim, a gente já cansa antes de fazer. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não quer gastar energia. Por quê? Porque a humanidade sempre cresceu num momento de caça, então não sabia o dia que ia ter comida, o dia que não ia ter comida. Então o nosso corpo, ele quer a todo custo guardar energia. Só que quando a gente faz exercício físico, depois do exercício a gente tem aquela sensação de bem-estar, porque o exercício físico, ele libera hormônios que fazem com que a gente se sinta bem. Na verdade, hormônio não é a palavra certa, né? Mas é uma substância que faz a gente ter o bem-estar. Então o que eu quero dizer para você, o nosso cérebro, ele faz a mesma coisa. Ele tende a não querer trabalhar. É por isso que quando a gente para ler, para estudar, parece que a gente fica com sono antes de começar. Mas é o nosso cérebro que ele resiste um pouco. Mas se você educar o seu cérebro, porque Deus te deu uma posição de governo, e governo você tem que fazer com a sua mente, você tem que fazer com o seu cérebro, porque os seus sentimentos, os seus sentimentos também estão no seu cérebro. A gente fala do coração, vocês sabem disso, a gente fala do coração para romantizar. Mas os nossos sentimentos não são sentidos com o coração, são sentidos com o nosso cérebro. Então, quando você exercita o seu cérebro, você consegue transbordar aqui também. Kimberly, onde você está querendo chegar? Meu Deus do céu, você está falando tanta coisa. Onde é que você está querendo chegar? Eu estou querendo dizer para você que você precisa começar a desfrutar e aí a um novo nível. Então, o cérebro em si, como ele tende sempre para a imbecilidade,
as pessoas na internet, quando elas começam a ficar muito ansiosas, elas só vê coisas que não edificam nada. Infelizmente, a maioria do tráfico é pornografia. E o que eu quero falar para você, eu quero te desafiar a começar a se preparar para esse novo de Deus. Eu quero te desafiar a começar a mostrar o seu rosto e falar, olha, se os filhos das trevas estão se manifestando com pornografia, se os filhos das trevas estão se manifestando na mídia, eu sou jornalista, mas eu vou falar, estão se manifestando na mídia, estão se manifestando não só com fake news, mas com notícias que tendem a gerar pânico. Liga o jornal. O que você faz bem para você é desligar o jornal. Por quê? Porque as notícias que estão lá são as notícias sensacionalistas que tendem a sua emoção e que prendem a sua atenção. Então não são notícias boas, vão ser sempre notícias de caos, de morte, de tragédia. Isso a gente aprende na faculdade, amados, a gente aprende na faculdade de jornalismo que se um cachorro morde uma pessoa, não é notícia. Mas se uma pessoa morde um cão, porque é algo atípico. Se um avião levanta voo, não é notícia. Mas se o avião cai, é notícia. Então, amados, infelizmente, essa tendência que a gente vai ver na TV. Então, você quer dar um reset no seu cérebro? Desliga o noticiário, tá? Primeira coisa. Então, como o seu cérebro, as coisas, você vai dizer assim, voltando, eu quero desafiar você a se posicionar, porque se os filhos das trevas, ou se as pessoas debaixo de um sistema usam a internet para manifestar aquilo que não presta, eu quero desafiar você para manifestar o reino. Se elas se posicionam como pessoas que não temem a Deus, como pessoas que não estão nem aí com nada, a gente sabe que tem blogueiros e influenciadores que estão querendo influenciar as nossas crianças a começar uma curiosidade sexual antes do tempo. Blogueiros, youtubers que incentivam as crianças a descobrirem-se sexualmente o quanto antes, a terem a primeira vez o quanto antes. Porque até chegou a falar, eu estava não vindo isso no noticiário, eu vi um pastor que se manifestou em relação a isso, e eu fui conferir o material do vídeo do carinha lá. Ele falou que se ele olha para a pessoa e ele vê que a menina, ele conversa uns 2 minutos e vê que a menina é virgem, ele já fala assim, tô fora, que eu quero saber de virgem, eu tenho que ficar ensinando as coisas para ela? Não, eu quero menina que já ficou com 1, ficou com 2, já tem experiência, que vai me agradar. Amados, isso é coisa de se falar em um canal onde a maioria das pessoas que assiste tem entre 9, 10 até uns 15, 16 anos. Amados, se os filhos das trevas, se as pessoas corrompidas que estão se posicionando com sua vulgaridade, com a sua baixeza, com a sua imoralidade, por que nós, filhos de Deus, não nos posicionamos como filhos de Deus? Eu já falei isso, eu vou repetir. Pacificadores é diferente de mantenedores da paz. O Senhor te chamou para ser pacificador. Ele vai dizer o quê? Jesus vai dizer assim, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Entende? Ele não fala assim, bem-aventurados os mantenedores da paz. Não. Ele fala bem-aventurados pacificadores. O que é o pacificador? É aquele que chega e implanta a paz. Só que a implantação da paz, ela só pode ser feita de um jeito. Por quê? Porque a paz que nós pregamos e vamos implantar nesse mundo é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas para a paz reinar, existe um confronto com aquilo que é pecado. A pessoa só conhece a paz de Deus quando ela confronta o pecado, para que ela se liberte do pecado e venha então experimentar essa paz. Então, se você é um pacificador, você não vai ter medo de ir para o confronto e falar, olha, não interessa, na Bíblia diz que é pecado, eu sou filho de Deus e eu me posiciono e eu não quero nem saber, porque eu estou usando agora esse espaço, essa internet que é livre, que eu não estou ganhando 1 centavo, mas não estou pagando nada para que você possa me escutar e para que outras pessoas possam me escutar.
que eu me posiciono assim, sou crente mesmo, sou cristã mesmo, pratico os princípios sim, dou o dízimo sim, oferto sim, acredito em libertação sim, acredito em manifestação sim, acredito em experiência sim, Jesus morreu na cruz sim, é um bando de doido? Pode até ser, mas para mim a cruz, ela é poder de Deus. E eu me posiciono sim. Quantas pessoas podem ser resgatadas por um vídeo seu, por uma live sua? Se posicione em nome de Jesus, como filho de Deus, como filha de Deus, e deixa transbordar o que há no seu coração para fora. Aí às vezes você vai falar, mas só tem 2 pessoas, só tem 7 pessoas, só tem 11, 12, 20 pessoas na live. Não tem problema, tem live nossa que terminou com 15, 20 pessoas assistindo, só que depois de uma semana tinha mais de 1.500 visualizações. E hoje pode ter 6, 7, 8, mas você acha que a gente não cresce? Eu vou te falar uma coisa que a gente aprende no marketing digital. Como que a gente cresce digitalmente assim? Constância. Quanto mais a gente faz, mais as pessoas vão saber que nós fazemos, mais elas vão começar a entender, mais elas vão começar a navegar, mais elas vão começar a se identificar, mais elas vão começar a acompanhar e mais elas vão compartilhar com outras pessoas. O que é então o segredo? É você começar e não parar, não desistir. Então não importa quantas pessoas estão te ouvindo, o que importa é quantas vidas vão ser transformadas. Amado, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, então imagina se um vídeo seu, se um texto seu, se um post seu impactar e transformar a vida de uma pessoa. A gente não está falando sobre quantos likes a gente vai ter, vai estar falando de quantos compartilhamentos, não está falando de quantos seguidores, nós estamos falando de vidas sendo transformadas. Existem vidas que estão sendo deformadas por causa daquilo que está sendo jogado hoje em dia na internet para as nossas crianças e os nossos adolescentes verem. E por que é que nós vamos permitir que crianças tenham o futuro deformado e o caráter deformado, se eu e você temos o poder de sermos agentes de transformação nessa geração pelo poder do nome de Jesus? Nós não estamos falando de teologia do medo. Jesus está voltando sim. Só que você não tem que ir para o céu por medo do inferno. Você tem que ir para o céu por amor a Jesus. E esse amor, amados, eu ouvi uma frase que é muito verdade, muito verdade. A pessoa que anda lado a lado com quem teme a Deus, ela é impossível que ela nunca sinta nada. Se você é uma pessoa que anda lado a lado com Deus, as pessoas perto de você e que convivem com você, elas vão ser de alguma forma transformadas. Você precisa deixar esse rio transbordar. Eu tenho certeza que dentro do seu coração existe um fogo que arde. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor nesses últimos dias, essa fome de estudar, de conhecer, de se aprofundar, de se capacitar, tem sido como fogo nos teus ossos, como diz lá no livro de Jeremias, em Lamentações de Jeremias. Então deixa esse fogo te queimar e te consumir por completo, porque no momento certo você dá o primeiro passo e ele dá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto por você. Você só precisa dar o primeiro passo e deixar esse rio fluir. O que a palavra de Deus diz? E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior, então existe um rio no seu interior. Você só tem uma opção. Melhor, você só tem 2 opções. Ou deixa fluir ou se torna represa. Mas vai por mim, deixa fluir. Deixa fluir até transbordar, para que outras pessoas possam ser transformadas através da sua vida. Amém? Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, Deus, eu te agradeço por essa live, obrigado por os irmãos que estão me escutando, obrigado por todos aqueles que estão me ouvindo, que separaram esse tempo para aprender e para aplicar um pouco mais de conhecimento.
Deus, que eles não esqueçam de ler o que está em 2 Reis, capítulo 4, verso 39, e que eles venham entender aquilo que está escrito lá. E se eles não entenderem, porque o Senhor prefere revelar de outra forma, que o Senhor possa colocar um fogo e uma sede para que eles estejam semana que vem, terça-feira, às 20h15 também, às 20h15, é o último dia que nós estaremos fazendo 8h15, mas que eles possam estar 20h15 para eu compartilhar com eles aquilo que o Senhor tem para esse tempo. O Senhor tem nos chamado uma fome, uma sede, uma chuva sobre nós, uma chuva de conhecimento. O Senhor disse semana passada, e se o Senhor falou, o Senhor vai fazer. Nós estamos numa nova estação, onde a fome por conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, por conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, as suas escrituras, aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, as suas verdades estarão cada vez mais ansiadas em nosso coração. Uma fome, uma sede pela sua presença e por conhecer o Senhor, porque eu sei que para esse tempo que o Senhor está nos chamando, Deus, o Senhor liberou uma estação profética sobre a nação brasileira, onde a nação brasileira foi ativada lá em fevereiro. O Senhor lembra, né? Que existiu várias profecias e promessas a esse respeito. E lá, Senhor, a nação brasileira foi ativada. E o Senhor, durante essa pandemia, nos levou de volta às nossas raízes, de volta aos nossos princípios. Pessoas que estavam afastadas, pessoas que não te buscavam mais como antes, voltaram a te buscar, voltaram a pagar um preço, voltaram a acordar de manhãzinha, voltaram a acordar de madrugada, voltaram a orar como oravam antigamente, porque o Senhor estava reativando a nossa identidade. E agora, em que o nosso espírito está bem alimentado, o Senhor está nos conduzindo para um momento onde nós iremos crescer no conhecimento para manifestar o seu reino. O Senhor está nos chamando como embaixadores, como generais do reino para um novo tempo, generais do seu exército para um novo tempo, em que nós iremos liberar palavras de vida, palavras de sabedoria e palavras de conhecimento para essa geração. E não importa quantas pessoas estão nos escutando ou não esta noite, ou nas noites anteriores, uma coisa é certa: se nós estivermos começando, se nós começarmos, se nós dermos o primeiro passo e não recuarmos, quando o Senhor nos apresentar as nações, vai ser estrondoso. E nós já estaremos preparados, não em plenitude, porque nós somos eternos aprendizes, mas estaremos já bem engajados, já estaremos sem medo de um celular, sem medo de uma câmera, sem medo de um microfone, e saberemos que é o Senhor quem está fazendo. Que nesse momento, aqui na Caverna de Adulão, onde não tem tantas pessoas nos vendo, só estão as pessoas certas nos escutando, o Senhor está nos preparando, nos forjando, para que esses meus irmãos que estão me ouvindo, se preparem agora na Caverna de Adulão, para quando saírem para o combate, não percam uma batalha. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo que essa sede, essa fome varrerá esse coração, ao ponto deles não conseguirem descansar, enquanto eles não te conhecerem ainda mais. Em nome de Jesus, nos dê uma noite de paz e uma vida de paz e prosperidade, em nome de Jesus. Um beijão, amados. Nos encontramos então domingo de manhã para a nossa escola bíblica dominical, domingo à noite para o nosso culto presencial, e terça que vem às 20h15 eu estarei aqui novamente falando com você sobre o cozido envenenado de Eliseu. Quer dizer, não é de Eliseu, né? Você lê lá, não é de Eliseu. Eliseu quem resolveu a bagunça toda. Então eu espero você. Deus abençoe. Em nome de Jesus, seja incendiado por Ele, seja incendiado por esse fogo. E sobre a sua cabeça, uma chuva de conhecimento. Em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Eu não vou mostrar o pastor, tá? Outra hora eu mostro. Ele já ficou todo preocupado, achou que eu ia virar. Não me despedi, não. Não. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa estar dando uma noite de sono abençoada a cada um, e que cada palavra
dita nesta noite vai entrar como uma flecha de fogo no seu coração, que nós viemos sair transbordantes e transbordando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus.